Oi, tudo bem, meus amigos? O texto que nós vamos estudar hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículos de número 12 e 13. Acompanhe comigo a leitura. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciões lhe haviam dado. Amigos, Salomão tinha morrido e o seu filho Roboão começou a governar. E ele pediu ali conselho para os anciões, só que ele não gostou do conselho dos anciões, porque eles tinham dito para ele: fala palavras brandas para esse povo e eles vão te servir, vão permitir que você seja rei sobre eles por toda a tua vida. Mas ele não gostou do conselho dos anciões e ele pediu conselho para os jovens. E os jovens disseram para ele falar palavras duras contra o povo, para que o povo servisse a ele por temor. E ele resolveu seguir o conselho dos jovens. Ele falou palavras duras ao povo, que Salomão castigou eles com açoites e que ele castigaria eles com escorpiões, que não adiantaria eles quererem se rebelar ou quererem fazer menos coisas, diminuir a quantidade de trabalho que eles tinham que fazer para o rei, mas não, que eles tinham que se submeter à força, que senão eles iam sofrer. E ele falou palavras duras para o povo, tanto ali que 10 das 12 tribos elas se rebelaram e não aceitaram Roboão como rei, tanto que ele ficou como rei só sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos de Israel elas se reuniram e constituíram a Jeroboão rei sobre eles, porque Jeroboão não era da descendência de Davi, apesar de ter um nome parecido com o filho de Salomão, Roboão. E assim o reino de Israel se divide. 2 tribos para o sul, formando o reino de Judá, e 10 tribos para o norte, formando o reino de Israel. E a partir daí a história da Bíblia muda drasticamente com os reinos divididos. Isso é uma história muito trágica. E muito do que aconteceu dessa história, eu creio que foi por causa da idolatria e das consequências negativas das ações de Salomão. Por que será que o filho de Salomão, Roboão, desprezou conselhos dos anciões? Salomão ele se desviou de Deus quando ele já tinha certa idade. E se desviou de Deus, talvez isso tenha gerado ali em Roboão um sentimento negativo para com os conselhos, os pensamentos dos velhos. Ele deve ter pensado com ele mesmo: esses velhos são tudo gagá, não sabem fazer as coisas direito, eu não vou atender eles. Talvez muito pela influência negativa de Salomão, que só foi se arrepender lá quando estava perto faltando não muito para morrer. Tanto que ele poderia ter aproveitado muito mais da vida dele e ter gerado melhores influências positivas. E pelas influências negativas de Salomão, que um profeta de Deus disse para ele: o reino de ti será rasgado e 10 tribos serão dadas a Jeroboão. Só que não vai acontecer isso nos teus dias por amor a Davi, amor de Deus a Davi. Mas o teu filho vai perder aí parte do reino, o reino será dividido. E realmente o reino foi dividido muito pela influência negativa de Salomão. Para ver, muitas vezes a gente toma decisões erradas que vão gerar aí consequências terríveis para as pessoas próximas a nós. Por isso nós temos que cuidar cada decisão que a gente vai tomar, para que seja melhor e a gente gere as melhores influências para as pessoas próximas a nós e as melhores consequências pelas nossas decisões. E também a gente tem que buscar ser mais humilde e aprender também com as pessoas de mais idade. É uma outra lição que a gente toma dessa história, porque se Roboão tivesse atendido o conselho dos mais velhos, isso teria gerado melhores consequências para o reino dele. E não é à toa, porque as pessoas de mais idade elas têm mais experiência, tanto que a palavra de Deus diz para que a gente deve honrar pai e mãe,
para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra, porque os nossos pais, nossas mães, eles têm mais experiência de vida que nós, e eles sabem o que vai gerar os melhores resultados nas nossas vidas. Por isso a gente tem que atender aos conselhos dos mais velhos, é claro, e atender em primeiro lugar o conselho de Deus, mas nós também precisamos ser humildes para ouvir a voz de Deus através de outras pessoas, que Deus usa muitas pessoas para falar conosco, e cabe a nós ter cada dia mais humildade para ouvir a voz de Deus diretamente e indiretamente. Por isso o Espírito Santo faz um apelo a você hoje. Busque cada dia ser mais humilde e ouvir a voz de Deus indiretamente e também diretamente, para que através dos conselhos de Deus que você vai receber, você possa ser influenciado de uma maneira tremenda e tome as melhores decisões em sua vida.